Bom dia, pessoal. Meu nome é Jonathan Nogueira, sou coordenador de vendas da HS Consórcio. Sejam todos bem-vindos a este treinamento. Nós vamos ter um bate-papo legal aqui hoje com vocês. Vamos passar rapidinho o que é o treinamento de vendas da HS. Sempre lembrando que esse treinamento normal dele dura em torno de um dia, né? E a gente faz ele o mais rápido possível para passar o maior número de informações possíveis para vocês, né? Sem se tornar cansativo, sem se tornar chato, e um treinamento um pouco mais compacto, ok? A HS Consórcios ela é uma empresa do Grupo Erval. O Grupo Erval tem 17 segmentos hoje, 17 empresas que fazem parte do Grupo Erval, entre elas os móveis e colchões Erval, que começou lá em 1954. Né? Hoje nós somos a maior parceira comercial da Apple na América Latina, vendendo os produtos da Apple como iPhone, Mac, enfim, com as lojas iPlace. Grandes shoppings, né, grandes centros tem esses shoppings que tem as lojas iPlace. Eu sei que aqui na nossa região, São José do Rio Preto tem, Bauru tem, Ribeirão Preto tem, então algumas cidades grandes aí, o pessoal que mora em capital, enfim, tem, ou em cidades maiores tem shopping que tem a iPlace. Hoje nós somos a maior parceira comercial da Apple na América Latina. Trabalhamos com seguro também, tem a parte financeira, a parte construtora, né? Na indústria aí nós trabalhamos com toda a química, então na fabricação de colchões da Erval, toda a química é feita pela própria Erval, a espuma, né? Hoje nós temos os móveis planejados na parte aí de varejo de marcas próprias, somos representantes também da HP Store, temos 120 lojas no Rio Grande do Sul, que são lojas Taqui, né, que é um segmento aí que vende eletrodoméstico, móveis, material de construção. Então nós temos aí 17 segmentos que fazem parte hoje do Grupo Erval. Né? Nesse próximo slide a gente tem até um apanhado geral. Hoje são 3 parques industriais também, uma no Rio Grande do Sul em Dois Irmãos. Né? Dois Irmãos é a cidade que fica sede do grupo, uma cidade aí de 32 mil habitantes, considerada pequena, mas ela é região aí do Vale dos Sinos, próximo a Porto Alegre. Né? Nós temos então uma indústria em Dois Irmãos. Outra indústria nós temos também em São Paulo, né? Um CD em São Paulo, em Itaquera, e outra em Bezerros, na Bahia, para atender aí Norte e Nordeste. Né? São mais de 7 mil funcionários diretos que fazem parte do Grupo Erval e quase 3 bilhões aí o faturamento de 2015. Eles largam a cada 2 anos esse faturamento, então um grupo que fatura quase 3 bilhões. Né? E a HS Consórcio é uma empresa do Grupo Erval, ou seja, é a empresa que hoje nós representamos, enfim, que nós temos esta parceria com vocês da San Martín. Perfeito? Nosso início das atividades começou lá em 94, inicialmente foi criada para oportunizar compras em longo prazo para clientes do Grupo Erval, né, na linha de imóveis, eletrodoméstico e material de construção, que atualmente atua focada na venda de cartas de crédito de imóveis e automóveis. Né? Hoje nós já temos aí 23 anos de mercado somente no consórcio. Em 2008, nos destacamos entre as 10 maiores administradoras de consórcios do país. Ainda somos hoje classificada como a maior administradora do Rio Grande do Sul no segmento de imóveis. Nós estamos falando aí que nós estávamos entre as 10 maiores administradoras independentes do país em 2008, ou seja, até esse ano nós atuávamos apenas no Rio Grande do Sul. A empresa manteve o nome ainda fantasia, na época até 2008 era Consórcio Erval, né? Até o final de 2008. Depois a gente alterou o nome para HS Consórcio. Teve uma alteração de marketing em todo o grupo Erval. A maioria dos produtos era Erval, então era Erval Seguro, era Erval Financeira, tinha parte das lojas Taqui, que antigamente eram lojas Erval, então se mudou toda a estrutura de marketing do grupo, né? Então tudo que era Erval passou a ter um nome próprio, as lojas Erval passou a se chamar lojas Taqui, toda a parte toda a parte financeira, a parte de serviços do grupo acabou se tornando HS, que quer dizer Erval Serviço, não serviço do grupo Erval. Então o consórcio também ele não escapou e acabou se tornando HS Consórcio, até como diz ali, conquistando uma participação mais independente dentro do grupo Erval. A nossa expansão iniciou também em 2008, ou seja, até 2008 nós estávamos só no Rio Grande do Sul. A partir desse ano é que nós expandimos para outros estados do país, começando por Santa Catarina. Em 2009, já se tornou um marco dentro da empresa, porque nós atingimos o patamar de 30 mil bens já entregues, mais de 30 mil bens já entregues, né? Com aproximadamente 30 mil clientes ativos, isso em 2009. Em 2013, já estávamos então com a intenção antes, em 2011, 12, e em 2013 se concretizou a nossa expansão para o Paraná. Né, iniciamos atividades através de Ponta Grossa, Curitiba, aquela região lá de cima. Né? Em 2014, a empresa completou 20 anos,
Então a gente fez até uma promoção, enfim, sorteamos 20 viagens para Porto Seguro para todos os nossos clientes, né? E ainda em 2014, um ano após a expansão para o Paraná, nós chegamos no estado de São Paulo, começando ali por Campinas, né? Também conquistando um prêmio, o prêmio Top of Mind em 2014 como a administradora mais lembrada do mercado. Em 2015, nos destacamos entre as 4 maiores administradoras independentes do país no segmento de imóvel. Né? Então, imagina vocês que até 2008 nós estávamos entre as 10, em 2015 já em 2 ou 3 estados a mais, atuando com o nosso produto, nós já conquistávamos até um espaço mais interessante, que é estarmos entre as 4 maiores independentes do país. Então hoje, ano passado, até ano passado, 2016, porque fecha esse final do ano, né, nos encontrávamos entre as 3 maiores administradoras no segmento de imóveis. Qual é que é a ideia da HS Consórcio? A ideia da HS Consórcio é dobrar de tamanho a cada 3 anos, ou seja, ano passado nós atingimos 2 bilhões, então a ideia nossa é que a cada 3 anos a gente consiga atingir aí, dobrar a nossa marca, enfim, atingir o nosso objetivo, dobrando o número de vendas dentro do nosso segmento. Né? Em 2020 nós estamos projetando chegar com 5 bilhões e daqui a pouco, quem sabe, figurando aí entre as maiores realmente, daqui a pouco, se não a maior administradora independente do mercado de consórcio. Perfeito? Onde atuamos, então hoje a gente atua em 5 estados, né? Mais forte nos 4, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, e entrando agora no estado de Minas Gerais. Nós também temos um parceiro em Goiás, se eu não me engano, Caldas Novas, a gente também está começando uma experiência diferente, mas são esses os estados mais fortes hoje. Quando eu digo mais forte, né, às vezes aqui nós temos pessoas acompanhando que daqui a pouco são do norte, nordeste, são de outros estados que não estão aqui. A HS Consórcio, ela trabalha com um sistema de expansão do produto, ao qual ela só entrega o produto para trabalhar, onde ela consegue dar suporte. Como aqui nós temos, eu que moro em Ribeirão Preto e atendo a São Martim, onde a matriz fica em São José do Rio Preto, então nós temos como dar o suporte para a matriz, que é São José do Rio Preto, ao qual eles dedicam o tempo deles a dar suporte para os parceiros da região que atuam com o produto da HS Consórcio. Então por isso que vai ter em outras cidades, mas não tem ninguém da HS Consórcio morando em algum desses estados, fora desses que estão aí na tela de vocês, para atender os parceiros dessa região. Então tudo que for fora disso, somente cadastrado a um parceiro dentro desta região, que é o caso de vocês da São Martim, que hoje são cadastrados pela matriz de São José do Rio Preto. Perfeito? HS Consórcio hoje, 2017, já conta com mais de 39 mil bens entregues, quase 40 mil bens entregues, mais de 42 mil clientes ativos, então pagando o consórcio ativo, nós temos mais aí de 42 mil clientes. Por nós termos um produto diferenciado, por nós termos algo em que realmente atrai, uma forma de trabalhar também que atrai o nosso cliente para o nosso lado, nós temos também um projeto muito forte de marketing. Tá? Nós temos uma pessoa responsável dentro da administradora que trabalha o marketing da HS Consórcio. Se vocês forem entrarem no Facebook, se vocês for procurar na internet, em qualquer lugar, enfim, vocês vão ver HS Consórcios muito forte. Né? Inclusive, nós temos o nosso site, onde o cliente consegue fazer uma simulação de algum consórcio. O nosso site hoje também ele é munido de algumas informações interessantes para o cliente, ao qual ele consegue entrar no site e imprimir o extrato dele, imprimir segunda via de boleto, né, olhar as contemplações do grupo. Então nós temos a parte de marketing bem ativa. Né? Temos também um aplicativo, ao qual o cliente pode entrar, fazer essa simulação, enfim, pode olhar esse extrato. Então nós temos esse aplicativo, ele está disponível agora somente para Android, né? O iOS ainda está demorando um pouquinho, mas daqui a pouco já sai. Outra parceria interessante que a gente fechou já desde o início desse ano de 2017 foi com a Band, né? No programa Jogo Aberto da Renata Fã. A gente fechou aí, se não me engano, de 3 a 4 anúncios mensais, né? E cada vez aí que a gente anuncia, mais ou menos em torno de 800 a 1.000 pessoas acessando o nosso site, fazendo simulações, enfim. Isso faz com que também entre o nome da HS Consórcio entre forte no mercado, faz com que a gente também seja conhecido nesse mercado, então vocês podem usufruir disso
Qualquer dúvida, vocês podem questionar o Carvalho, que ele tem para vocês as datas que nós colocamos lá, a mídia para rodar. Enfim, o Carvalho tem, se alguém quiser acompanhar de perto, se alguém quiser ver isso, só troca uma ideia com o Carvalho que ele consegue para vocês sem problema nenhum, perfeito? Então quem quiser assistir lá hoje, tem até no YouTube também um vídeo da Renata Fã falando sobre HS Consórcio. Às vezes tu quer levar para o teu cliente, para mostrar para o teu cliente quem é HS Consórcio, às vezes ele fica meio com receio e tal, tem ali a Renata Fã, que todo mundo conhece, enfim, a maioria também conhece, consegue levar lá para o teu cliente poder visualizar quem é HS Consórcio no mercado hoje, perfeito? Passando ali, hoje a HS Consórcios, ela trabalha com algumas palavrinhas que são bem interessantes no segmento de venda. Ela dá muita atenção para algumas palavras, algumas situações que fazem parte do sucesso do nosso negócio. A gente entende que essas duas primeiras palavras que vocês estão vendo ali, que é atitude e continuidade, elas fazem parte hoje para que o nosso sucesso se concretize. Tudo que eu vá fazer dentro do meu produto, aí tu pode transformar para qualquer situação do teu dia a dia. Precisa dessas duas palavrinhas, atitude e continuidade. Eu preciso ter atitude para fazer o que eu me proponho a fazer. Eu preciso ter atitude para vender, para fazer prospecções. Eu preciso ter atitude para levantar a bunda da cadeira e trabalhar, né? Bem no jargão aí que a gente usa lá no Sul. Então eu preciso ter atitude para fazer as coisas. Também, diante disso, não me adianta eu ter atitude se eu não tiver continuidade. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu tive a atitude de fazer uma panfletagem de manhã no comércio da minha cidade. Passou 3 meses e eu nunca mais fiz esse panfleto, nunca mais fiz essa panfletagem, ou seja, eu não dei continuidade nesse trabalho. Então é importante, além de ter atitude, também é importante ter atitude, mas que tenha continuidade nesse trabalho. Se eu me proponho a fazer um oferecimento, por mais que na primeira, na segunda, na terceira não tenha dado certo, eu vou ter continuidade nesse trabalho, porque em algum momento desse trabalho pode dar certo, né? Eu vou fazer um oferecimento no comércio, no mercado, vou fazer uma ação externa, vou fazer um telemarketing. Não adianta eu fazer um telemarketing e fazer 3 ligações e parar, porque eu recebi 3 não. Isso faz parte. Se fosse tão fácil assim, nós teríamos muito mais gente vendendo esse produto, né? Muito mais gente trabalhando. Então eu preciso ter atitude, preciso ter continuidade. Isso é importante. Lembrar que muita gente fala que em 2, 3 anos a gente está vivendo tempos de crise, que está ruim, que não dá para ganhar dinheiro, que o pessoal está retraído, mas na contramão deste mercado, a gente vê que a HS, só no último quadrimestre, comparado ao quadrimestre do ano passado, mesmo quadrimestre do ano passado, cresceu 33%. Nós vendemos ano passado, o ano inteiro, 2 bilhões em consórcio. A nossa meta, o nosso objetivo para esse ano é vender 2,7 bilhões. Uma média aí de mais ou menos 220 milhões por mês, 230 milhões por mês. Nós estamos vendendo 240, 250 milhões por mês em consórcio. Nós estamos acima do projetado. E não é só esse ano. Ano passado nós estávamos acima do projetado. Ano passado foi muito bom. Ano retrasado nós estávamos acima do projetado. Então a HS ela vem numa crescente muito boa. Ela vem numa crescente bem interessante dentro do que ela planeja. Então se ela cresce é porque tem alguém vendendo. Se tem alguém vendendo é porque tem alguém comprando. Então a gente tem que entender sempre que quando nós temos alguma dificuldade, não é porque o cliente não está comprando, não é porque o cliente está a crise, está batendo, está ruim, não. Seria uma desculpa mais fácil, obviamente, de eu achar que o negócio não está funcionando porque o cliente não está comprando, porque tem crise e tal. O mais difícil e o mais ideal é tu buscar o porquê. É tu trocar ideia com gestores, trocar ideia com vendedores, o porquê que aquele vendedor está vendendo, qual é a alternativa que tu tem, né? Existe aquela frase tão conhecida no mercado que enquanto alguns choram, outros vendem lenço, né? Então tem sempre alguém ganhando dinheiro com o negócio. Então, ou seja, nós precisamos criar essa oportunidade de nós estarmos ganhando dinheiro. Então, a oportunidade de ganhar dinheiro. O que essa frase quer dizer? Nós temos essa oportunidade de ganhar dinheiro. Para isso eu preciso fazer diferente. Né? Nós temos a oportunidade de ser referência hoje na cidade aí que tu trabalha, né? Seja ali em Palotina, que eu sei que tem parceiros, seja em São Paulo, seja em Campinas, seja em Ribeirão Preto, seja em Sertão, seja de qualquer lugar do país, seja lá no norte, em Salvador, seja de qualquer lugar, nós temos a oportunidade de ser referência. Como é que eu sou conhecido na cidade? Será que eu sou conhecido só como Jonathan? Ou será que eu sou conhecido como Jonathan do consórcio? Ou Jonathan do financiamento? Ou Jonathan do que tu vende, do que tu trabalha? Né? Como eu sou conhecido para as pessoas?
É incrível. Até depois ali na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas façam um teste. Saiam um dia, hoje mesmo. Acabou de ver esse vídeo? Sai na rua e vai oferecer o consórcio. Oferece na padaria que tu pega pão, oferece no posto de combustível. Faz um oferecimento para 15, para 20 pessoas. Tu vai ver como tem gente que faz consórcio. E gente que tu conhece, que não faz contigo, que faz com o teu concorrente. Gente que é teu amigo, teu tio, que é teu parente, teu irmão, teu sobrinho, que fez consórcio alguma vez e não faz contigo. Porque ninguém sai falando que faz consórcio. A primeira coisa que a pessoa faz quando aperta a mão e diz: prazer, meu nome é fulano e eu faço consórcio. Não existe isso. Eu preciso oferecer, eu tenho que agarrar essa oportunidade de ser referência na cidade onde eu trabalho com aquilo que eu faço. E como que eu vou fazer isso? Trabalhando cada vez mais, oferecendo e sendo conhecido, perfeito? Eu tenho a oportunidade também de estar em uma empresa séria, né? Hoje, tanto a San Martín quanto a HS Consórcio são empresas idôneas, empresas sérias, que prezam pelo cliente, que buscam a satisfação do cliente. Então, nós temos essa oportunidade. Eu sempre brinco com os vendedores, com os corretores, que eu hoje trabalho numa empresa, eu hoje trabalho numa administradora, que eu sei que daqui a 20 anos, quando eu me aposentar, eu vou conseguir abrir daqui a pouco o meu negócio. Quando eu sair da administradora, lá na frente, eu tenho certeza, plena convicção, que eu vou sair da administradora, poder abrir o meu negócio e representar esse produto, que até lá ele vai existir. Por quê? Porque é uma empresa séria, uma empresa honesta, uma empresa idônea, que faz as coisas corretas, que não promete o que não pode cumprir, que trabalha uma venda correta, que trabalha, mais uma vez, a satisfação do cliente. Então, nós temos essa oportunidade, a oportunidade de trabalhar, de representar e de estar em uma empresa séria. Então, vocês que trabalham na ponta cada vez mais têm que ter essa ciência que a empresa de vocês, não a San Martín, não a HS, mas a empresa de vocês tem que ser de fato uma empresa séria, uma empresa honesta, para que ela dure cada vez mais. Aí nós temos hoje uma oportunidade para o cliente, ou seja, eu tenho dinheiro, eu tenho uma oportunidade financeira para o meu cliente, eu tenho a oportunidade que o meu cliente tanto esperava para ele comprar o imóvel dele, uma oportunidade para o cliente sair do aluguel, para comprar o carrinho dele, para investir, para ganhar dinheiro com o nosso negócio. Então são palavrinhas, são frases, são gatilhos que nós temos aqui que são bem interessantes para nós até pensarmos e nos questionarmos se estamos ou não no caminho correto, né? Atitude, continuidade, oportunidade de ganhar dinheiro, de ser referência, de estar em uma empresa séria e de levar uma oportunidade para o cliente. Vocês veem que nós usamos aí 4 vezes a palavra oportunidade. Por quê? Porque é na crise que aparece a oportunidade. O sucesso do nosso negócio, gente, ele é embasado em cima de 3 pilares, perfeito? O nosso negócio, nós só estamos tendo sucesso no nosso negócio com a ciência de que ele é bom para o cliente, para quem vende e para a empresa. Toda vez que eu quero priorizar um desses, primeiro que eu não tenho como priorizar, não tenho como ser 100% bom para todo mundo, né? Nós conseguimos manter um produto ao qual ele consegue ser estável para todo mundo, mas não tem hoje como eu pagar a melhor comissão do mercado e ter o melhor produto do mercado e a empresa está ganhando muito dinheiro. Alguém vai ter que ceder um pouquinho. Então hoje nós criamos um produto, nós conseguimos criar um produto muito bom para o nosso cliente, né, que ele tem possibilidade de investir pagando pouco, né, que ele consegue ter um produto ao qual atinja as expectativas dele. Nós conseguimos ter uma comissão de mercado interessante, onde o nosso vendedor consiga ganhar, consiga se estabelecer financeiramente, e a empresa também está satisfeita com o negócio e também está ganhando dinheiro com isso, né? Se tem alguém que tem que ganhar um pouquinho mais nessa jogada, no meu ver, no meu entendimento, é o meu cliente. Por quê? Porque o meu cliente ganhando um pouquinho mais, ele acaba fazendo mais, acaba indicando mais e o vendedor acaba ganhando mais. Essa é a ideia. Será que vale a pena eu ganhar muito mais em cima de um ou ganhar um pouco menos, mas ganhar no montante, ganhar em mais clientes, ganhar em mais oportunidades? Então hoje nós criamos o nosso sucesso em cima dos 3 pilares. Perfeito? Porque eu vou pular, não é relevante para o nosso treinamento. A minha função hoje aqui com o pessoal, até para você saber um pouquinho, falar bem rápido disso, a gente trabalha com treinamentos em loco, acompanha em visita, ajuda em ações, né? Tem a parte aí do fazer ganhar dinheiro, aumentar resultado. O que nós estamos fazendo agora aqui? Ajudando vocês a ganhar dinheiro, tentando aumentar o resultado de vocês, multiplicando o conhecimento, né? E muitas vezes aí, meio que inconscientemente, auxiliando no amadurecimento profissional de vocês, os parceiros que estão aí na ponta. Então essa é a nossa função quanto coordenador, perfeito? Somos o elo aí entre cliente, vendedor e administradora. Então qualquer problema que vocês tiverem com a administradora, vocês entrem em contato com o Carvalho e ele vai entrar em contato com a administradora. Se ele tiver qualquer dificuldade, com certeza ele vai me acionar, e a administradora no mesmo caso, o cliente também, enfim. Então a gente está nesse elo aí entre vocês, perfeito?
Divisão do consórcio. O consórcio ele se divide em duas modalidades, perfeito? Nós temos o operacional do consórcio e nós temos o mercado de consórcio. Por que a gente dividiu ele em dois? Porque a gente entende que o operacional ele engloba toda a parte, vamos falar assim, meio que administrativa. Nós temos ali as contemplações, a parte de taxas administrativas, fundo de reserva, fundo comum, toda a parte operacional, né? Tudo que diverge aí ao operacional. Nós temos o mercado de consórcio, que daí sim é a parte do campo, da venda, da argumentação, comparativos, né? Quem gosta muito de venda, essa é a parte mais interessante, né? Por que a gente dividiu em dois? Porque hoje existem muitos vendedores que são muito bons no operacional, ou seja, entende tudo do produto, o que tu perguntar ele entende. O consórcio pode para isso? Pode. E para aquilo? Não, para aquilo não pode. Ele entende tudo do operacional, ele te dá uma aula de operacional, mas de mercado ele é muito fraco. Ele não consegue vender um consórcio, ele não consegue prospectar um cliente, ele não tem argumentos interessantes na hora da venda, então ele é muito fraco na hora de ir para o mercado. E nós temos vendedores que são ao contrário, que são, lá no Rio Grande do Sul, a gente chama de fuçadores. Eles vão atrás, eles vão, procuram o cliente, vende e tal, mas eles não entendem tanto assim do operacional. Né? Eles têm que ir ainda atrás dessas informações, mas eles acabam vendendo muito na amizade, muito no relacionamento e tal. Então daqui a pouco vai ter gente aí até se identificando com isso. O ideal é eu ter esses dois alinhados, né? Eu conhecer do operacional, saber como é que funciona, estudar cada vez mais e conhecer do mercado de consórcio. Isso é importante. Gente, hoje a internet é fantástica, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo para vocês. Esses dias eu tinha um tempinho em casa e eu gosto bastante de entrar no YouTube e olhar algumas videoaulas do que me interessa. Mercado financeiro, professores de finanças falando, enfim. Acabei entrando na parte de financiamento, porque hoje o financiamento a gente sabe que não digo concorrente, mas é um mercado que tem para a pessoa comprar um imóvel, poder comprar o carro. E acabei conhecendo mais a fundo as tabelas price, tabela saque, da onde que vem essas tabelas, como é que funciona e tal. Como é incrível a gente ter esse conhecimento de cálculo, saber explicar diferenças de tabelas price, tabela saque para o cliente. Então é legal, sempre que vocês tiverem tempinho e gostarem de conhecimento, o YouTube tem muitas aulas financeiras, HP e tal, então é bem interessante, acaba aprendendo bastante. Então hoje é interessante tu alinhar essa parte de operacional, alinhar essa parte de mercado para ter esse entendimento de como é que funciona. Vamos para o operacional então falar um pouco dele. Vou passar bem rápido até para a gente não perder muito tempo, tá? Hoje a nossa parcela, aquela parcela que o cliente paga todos os meses, ela é dividida em três partes. Aquela parcela toda ela, muita gente tem um entendimento de que essa parcela ela é utilizada toda ela para contemplação. E não é, nela nós temos três situações. Primeiro, o fundo comum, que essa porcentagem, sim, ela é usada para contemplação. Então, como vocês podem ver ali, o fundo comum, num exemplo aí, numa carta de 30 mil, como é que eu calculo o fundo comum? Eu pego lá 100% da carta e dividido por 100 meses. Eu tenho lá 1% por mês para pagar de fundo comum. 30 mil, valor da carta, eu tenho 1% de percentual de fundo comum mês. Então, eu tenho ali R$300 por mês de fundo comum. Tenho a taxa administrativa, que é cobrada para gerir os grupos de consórcio. Como é que eu faço? Eu pego lá, então, 100% do bem e divido por 100 pela duração do grupo. Eu pego lá, por exemplo, taxa administrativa de carro, ela é 15%. Beleza? Então, se eu dividir por 100, eu tenho 0,15. Então, eu vou pegar 30 mil vezes 0,15, eu tenho R$45 de taxa administrativa na parcela. Né? Então, eu tenho o fundo de reserva, que ele é destinado aí também para proteger o grupo, enfim, né, garantindo o funcionamento do mesmo, que ele é calculado, no caso, nos grupos, ele é 1%, né, contratado durante todo o plano. Então, se tu dividir por 100, dá 0,1. Então, eu tenho lá 30 mil vezes 0,01, eu tenho R$3 por mês de fundo de reserva. Montando essa parcela, nós temos no carro ali, então, R$300 de fundo comum, 45 de taxa administrativa e R$3 de fundo de reserva. Eu tenho uma parcela de R$348 em 100 meses. 348 vezes 100, eu tenho para 30 mil, eu pago 4.800 a mais no consórcio de veículo. Perfeito? No imóvel, hoje, nós temos a possibilidade de um pouco diferente, porque muda a taxa, muda um monte de situação. Então eu tenho ali, no fundo comum de 100 mil,
Tá? Fundo de reserva, R$ 555, taxa administrativa 22%, então dá 122,20, porque se eu dividir 22 por 180, vai dar 0,11, 0,12 vezes a carta, vai dar R$ 122. E o fundo de reserva 1% também dá R$ 5,50 por mês. Então eu tenho ali 683,33, uma carta de 180, em 180 meses, uma carta de 100 mil. Tenho no final cobrança de 23 mil a mais, seria taxa administrativa com fundo de reserva. Perfeito? Formas de contemplação. Hoje eu posso contemplar meu consórcio através de sorteio e lance. Não tem, sempre lembrando, não existe a fórmula mágica. Perfeito? Eu tenho ali então, como é que funciona o nosso sorteio da Loteria Federal? Ela é sempre os 3 últimos números da Loteria Federal indicada daquele mês. Perfeito? Sempre lembrando, a configuração do grupo é que manda. Nós temos um grupo que é diferente de tudo isso, que é o grupo novo 1050, que vai ser inaugurado agora, que ele é os 4 últimos números do primeiro prêmio. Por quê? Porque ele tem 1.500 participantes. Então, se eu botar só os 3 últimos números, eu nunca vou contemplar o 1001, 1002, 1003, 1020, enfim, não vou ter como contemplar eles porque a loteria não vai chegar. Então, por isso que é os 4 últimos. Okay? No restante, os outros grupos de imóvel de 180 meses, os grupos de carro de 100 meses, 120 meses, de 36 meses, todos eles são os 3 últimos números da Loteria Federal. Perfeito? Como é que funciona? A cota indicada nesse caso seria 439. Esse grupo que está dando exemplo, todos podem ver, ele é um grupo de 500 participantes. Então a cota 439, num grupo de 500 participantes, ela vai existir. Porém, eu preciso saber se ela pagou em dia, se realmente foi cadastrada ou não, beleza. Se existir, se foi pago, se foi cadastrada, tudo certo, essa cota é indicada naquele mês. Se não existir, nós vamos para a segunda centena do primeiro prêmio, conforme o exemplo na tela, 743, ok? Como num grupo de 500 participantes a cota 743 não vai existir, eu preciso subtrair ela pelo número de participantes dentro do grupo. Então, eu vou pegar 743 menos 500. Eu tenho a cota indicada, a cota ali correspondente, 243. Tá? Aí eu vou ver se essa cota está cadastrada, se está pago em dia, está tudo certo. Se não, eu vou para 589, que é ali embaixo, tá vendo? Eu vou descendo, 589, mas 589 são 500 participantes, então 589 menos 500 eu tenho 89, a cota 89, e assim eu vou indo. O primeiro número, que é o 2 ali, o 1, o 8, o 1 e o 4, esse número nunca conta, tá? Sempre é a última centena ou a segunda centena. Aí, no primeiro prêmio, a última e a segunda, no segundo, a última e a segunda, até lá embaixo. Se eu fui até o 002, lá embaixo, e não consegui contemplar ninguém, eu vou para o 439, que é a última centena do primeiro prêmio, ali está marcada 743, tá, gente? Mas está errado, é a 439. Eu vou para o 439 e aí eu vou um para cima, um para baixo. Um para cima, um para baixo, para achar alguém contemplado naquele mês. Perfeito? Como é que funciona o nosso calendário de vencimentos? O nosso vencimento é todo dia 10, tá? Então ali, nesse caso, nesse exemplo de fevereiro de 2017, o vencimento ficou na sexta-feira, dia 10. Ok? A assembleia de imóvel é o 4º dia útil após o vencimento. Então eu conto ali dia 13, segunda, 14, 15, 16 na quinta é a assembleia de imóvel. Dia 17 é a assembleia do carro, que é o 5º dia útil após o vencimento. Seria 4º dia útil para o imóvel, 5º dia útil para o carro. Perfeito? Loteria Federal de Apuração. Tá? Vai ser um dia antes da loteria. Desculpa, um dia antes da assembleia. Então, nesse caso, nós estamos vendo que a assembleia vai ser na quinta, dia 16. O resultado da Loteria Federal vai ser apurado com base na loteria de quarta, dia 15. Porque nós temos a loteria ou na quarta ou no sábado. Não temos mais em nenhuma dessas, um dia diferente. Perfeito? Dentro disso, dentro desse exemplo, ficou claro. Num outro exemplo, vamos supor que o vencimento dia 10 caia na segunda. Né? Então, ali, dia 10 na segunda, eu vou ter o 4º dia útil na sexta, que vai ser a assembleia de imóvel. Então, na assembleia de imóvel, eu vou usar um sorteio da loteria de quarto. Mas a do carro é no 5º dia útil, que vai cair na outra segunda. Então, eu vou usar a loteria de sábado. Entendeu? É sempre a anterior
a assembleia. Então vai ter mês que eu vou usar a de quarta para o carro imóvel, ou a de quarta para o imóvel e a de sábado para o carro. Vai ter vezes que eu vou usar do sábado para os dois. Então depende do mês. Só vocês fazer esse cálculo, né? Quarto dia útil de imóvel, quinto dia útil de carro e a imediatamente anterior seria a loteria. Nós temos possibilidade de lances fixo, fidelidade, limitado e livre. Como é que funciona cada lance desses? Vamos lá. O lance fixo ele é um lance pré-estipulado pela administradora, ao qual o teu cliente ele não pode ofertar nem mais e nem menos que esse lance. Vou dar um exemplo bem rapidinho para vocês. Numa carta de 100 mil em 180 meses, nós temos uma configuração, e aí depende de cada configuração de grupo, mas nós temos uma configuração de 55 parcelas de lance fixo, ou seja, não pode dar 56 e nem 54, é 55, perfeito? No lance fidelidade, nós temos a modalidade de 50 parcelas. Ele é como se fosse um lance fixo também, tu não pode dar nem mais e não pode dar nem menos, porém ele tem um plus a mais. O que é o plus? O teu cliente só pode participar desse lance após as 6 parcelas pagas em dia. Então vamos lá, ele pagou janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Em julho, se ele atrasar, ele vai ter que pagar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro para voltar a participar desse lance de fidelidade. Então aqui, somente clientes que pagam em dia. Né? Jonathan, pode pagar 6 antecipada? Não, não pode pagar 6. Fidelidade é mês após mês. Perfeito? Ele é um lance fixo também, como o primeiro, só que tu tem que ter os 6 meses em dia. Tá? Esse aí depende da configuração do grupo. Nessa carta de 100 mil aí, nesse grupo, é 50 parcelas. Nós temos também em alguns grupos de imóvel o lance limitado, né, que ele tem um limite. Então, ele vou te dar um exemplo, nessa mesma carta, seria de uma parcela até 85 parcelas. Tá? Ele é um lance livre dentro de um limite. Tu pode dar de uma parcela até 85. Né? Quem der o maior lance naquele mês é o contemplado. Se houver empate, o desempate é feito por aproximação da Loteria Federal. Vai se pegar lá a cota indicada e o desempate é feito em cima dessa cota indicada. Qual é a cota desses que empataram, que é a mais próxima da loteria daquele mês. Perfeito? E ainda, além disso, nós temos os lances livres. Aí, como o nome mesmo já diz, livre é livre. Então, tu pode dar de uma até a quitação do teu consórcio. Perfeito? Essas são as 4 formas de lance. Jonathan, tu tem essas 4 formas de lance dentro de todos os grupos? Não, eu preciso olhar a configuração de cada grupo. Né? Vai ter grupos que eu vou ter lance fixo, fidelidade limitado. Vai ter grupos que eu vou ter fixo, fidelidade livre. Vai ter grupos de carro que eu tenho só o fidelidade e o livre. Então, eu preciso ver a configuração do grupo que eu estou vendendo. Qual é a configuração desse grupo? Ele permite lance fixo, ele permite lance fidelidade, ele permite o limitado, o livre. Enfim, eu preciso dar uma olhada na configuração desse grupo. Perfeito? Alguns cálculos rápidos para vocês terem noção do que nós estamos falando aqui. Vamos mostrar para vocês o lance embutido, como é que se calcula, como é que eu calculo as parcelas para ofertar de lance. Lembrando, nossos lances eles sempre são em parcelas e não em porcentagem. Tá? Então, vou mostrar como é que se calcula, como é que se amortiza o lance, como é que a gente faz a amortização do lance, né? Como é que funciona a meia parcela, o cálculo da meia parcela, e como é que funciona o cálculo do seguro de vida. Vamos lá. Lance embutido. A HS permite que você retire da própria carta para pagar ou para auxiliar no pagamento do lance até 30% de lance embutido. Ou seja, até 30 mil reais nesse exemplo, numa carta de 100 mil, eu posso retirar dela para complemento, ou para pagar o meu lance. Nesse caso, 100 vezes 30% seria 30 mil, menos 100 mil, eu tenho uma carta de 70 mil para retirar. Toda vez que eu utilizo o lance embutido, eu tenho uma carta menor disponível para poder retirar para comprar o meu imóvel ou o carro, enfim, para fazer o que tu precisa. Perfeito? Então, eu faço 100 mil vezes 30%, tenho 30 mil de lance dentro do lance embutido. Neste exemplo. Crédito de 100 mil. Como é que eu faço o cálculo de oferta de lance? Eu vou pegar o valor que eu tenho de lance. Nesse exemplo, seria 30 mil. E vou dividir pelo valor da parcela cheia. Que neste caso é 683,33. Então, eu tenho 43 parcelas de lance. Ali atrás, quando eu falei lance fixo de 55 parcelas, então eu sei que eu vou ter que dar mais 12 parcelas, né, para mim poder participar do lance fixo de 55 parcelas. E para poder participar do lance fixo de 50, eu vou ter que dar mais 7 parcelas.
né? Então, do meu bolso. Então eu posso utilizar 30% da carta para complementar o meu lance e a diferença, se eu quiser participar lá, eu tiro do meu bolso e tal. Se eu não atingir a marca do lance fixo, eu participo só no lance livre, só no limitado, com os 30 mil, que é só os 30%. Perfeito? Sempre lembrando, gente, tá voltando aqui rapidinho, se o cliente estiver pagando meia parcela, o lance sempre é calculado sobre a parcela cheia, indiferente se ele estiver pagando meia parcela, perfeito? Como calculo meia parcela? Nós sabemos que nós temos um produto fantástico na mão que é a meia parcela, e hoje 95% das nossas vendas ela é em cima da meia parcela. Como é que funciona a meia parcela? O meu cliente ele tem possibilidade de ingressar num plano de consórcio pagando metade da parcela até a contemplação. Então vamos dar um exemplo. Esse cliente aqui ele pagou 10 parcelas de metade, que é 341,67. Perfeito? E ele contemplou. Agora eu vou questionar ele. Quanto você quer pegar? Não, eu vou pegar os 100 mil. Então vamos fazer o cálculo de como vai ficar a parcela dele. O prazo permanece o mesmo, que seria os 170 meses, porque ele pagou 10, né? E ele pagou 341,67, que totalizou 3.416,67. Eu vou pegar esse total que foi pago e vou dividir pelo prazo restante, que seria os 170 meses. Vai me dar ali o número de R$20 com 10 centavos. Eu vou somar esses 20 com 10 no valor da parcela cheia, que é o que ele vai pagar a partir de hoje. Então a parcela dele, de 100 mil, foi para R$703,43. Né? Veja que interessante, ele pagava meia parcela de 341, agora ele teve esse acréscimo. Tá? Se ele quiser, ele pode quitar de outras duas formas também, esses 20 com 10 ou esses 13.400. Ele pode descontar da carta, não quero aumentar minha parcela, posso descontar da carta, ou ainda de algum lance que ele veio a dar. Ah, eu dei um lance de 10 mil e eu quero pegar 13.400 para quitar o que eu estou devendo, eu pego 3.400 dos 10 e quito o que eu estou devendo, e a diferença eu posso abater ou no prazo ou na parcela bem tranquilo. Seguro de vida, sempre lembrando, tá, gente? O seguro de vida ele é opcional antes da contemplação e após a contemplação ele é obrigatório pessoa física. Pessoa jurídica continua sendo opcional. Como é que eu calculo? No carro, o seguro de vida, o coeficiente é 0,08811%. Então é sempre sobre o saldo devedor e nunca sobre a carta. Tá? Vou pegar o saldo devedor. Nesse exemplo, o saldo devedor do cliente é 35 mil. Então eu fiz vezes o coeficiente do carro, deu R$30,84 de seguro de vida. Cada vez, isso vale ressaltar sempre para o cliente, cada vez que tu vai pagando a tua parcela, o teu seguro de vida, o teu saldo devedor diminui, o teu seguro de vida automaticamente também diminui. Cálculo referente ao seguro de vida da carta de imóvel. Saldo devedor de 75 mil no imóvel já muda, 0,0555% de seguro de vida. Tá? Então o valor do seguro de vida ficou R$ 41,63. Alguns parênteses, algumas informações. Aquisição de seguro de vida na assinatura do contrato garante a quitação do saldo devedor ou em caso de morte natural ou acidental e invalidez total ou permanente por acidente do consorciado, né? Oferecendo aí tranquilidade e segurança. Considerações: a partir da adesão, o consórcio contemplado ele é opcional e obrigatório a partir da contemplação, perfeito? Pessoa física. Limitador de idade, 75 anos. O cliente ele não pode ter 75 anos quando ele quitar o consórcio. Jonathan, mas como é que eu vou saber se ele vai quitar o consórcio 75? Ele pode pagar de 2 em 2, ele pode pagar 3. É sempre o padrão do grupo. Vou te dar um exemplo. Se eu entrei no grupo que é 180 meses, seria 15 anos. Então seria 60 anos o máximo que eu, ou 59 para ele aderir ao seguro. Ah, mas se ele entrar no grupo em andamento, não interessa, ele é 180 meses, por mais que ele termine antes, o grupo ele é de 180, não tem como fazer, ele tem esse limitador de idade, perfeito? Então ele já diz, valor do imóvel, no carro já falamos e tal, então ele é cobrado sobre o saldo devedor. Pagamento de lance. Pagamento de lance ele pode ser em dinheiro, ali indica as lojas Taqui, quem é do Sul, aí, Rio Grande do Sul e uma parte de Santa Catarina pode pagar o lance nas lojas Taqui, né, permitindo até 5 mil reais, ou empresta um boleto, enfim, entregue para o cliente, ele pode pagar direto no banco. Através do lance embutido, ou seja, ele pode usar o lance embutido para pagar o lance, sempre lembrando, o lance embutido ele não é uma modalidade de lance, tá? Ele é uma forma de pagar o lance. Então, não é, todo mundo que der o lance embutido junta, faz o sorteio para que uma contemple. Não. O lance embutido ele é uma forma de pagar o lance. Quanto eu dei de lance? Dei 50 mil. Vai descontar 30% da carta ou vai dar tudo em dinheiro? Então, ele é uma forma de tu pagar o lance, perfeito?
através do lance retido, que é bens automotores. Tu pode dar, hoje nós temos um diferencial que tu pode dar o teu próprio carro como lance dentro do consórcio de veículo, né? Eu vou dar um exemplo rápido. Hoje eu tenho um carro de 50 mil. Desculpa, eu quero comprar um carro que vale 50 mil e eu tenho um carro de 25. Quando eu digo eu tenho um carro de 25, é um carro que eu consiga vender ele por 25. Ele vale ali 25, de repente até 26, mas por 25 eu consigo vender. Vendo na garagem, vendo na concessionária, enfim, 25 mil. O que eu faço? Eu dou o meu carro de lance, continuo andando com ele normalmente. Quando eu contemplar, eu informo a administradora que eu estou dando o meu carro de lance. Eles vão me dar 60 dias para negociar esse meu carro, para comprovar uma venda desse meu carro, para poder liberar a diferença da carta. Seja ela a diferença paga para a concessionária, para a pessoa física. Então, eu vou dar um exemplo. Esse meu carro de 25 mil, eu quero comprar um carro de 50 lá na concessionária X, e eu tenho um carro de 25 e eles pagam 25 no meu carro. Então, eu dou de lance, quando eu contemplar, eu entrego esse meu carro na concessionária e a administradora paga a diferença, que seria os outros 25, direto na conta da concessionária. Perfeito? Então, é mais um diferencial aí da HS para vocês, poder dar o teu próprio carro como lance. Uso do FGTS nos bens imóveis, então tu pode dar o teu FGTS como lance, também usar para bater a cada 2 anos no consórcio de imóvel. Sempre lembrando, existem algumas regras, que são regras da Caixa e não da HS, né? Tem que ser para o primeiro imóvel, tem que comprar próximo de onde mora ou trabalha, não pode ser longe, não pode ser rural, litoral, tem que ser urbano, tem que ter mais de 3 anos de carteira assinada. Então são algumas regrinhas que a própria Caixa estipula para isso, perfeito? O que pode comprar com consórcio de veículo? Moto, carro, ônibus, caminhão, qualquer veículo automotor emplacado. Tá? Sempre lembrando, limitador de ano do carro, 10 anos de uso. É um outro diferencial. Acima de 10 anos de uso, vai ser avaliado e pode se solicitar um fiador para compra. Tá? Depende do caminhão, depende do ônibus, a gente até consegue liberar sem fiador. Então, tu consegue liberar tranquilamente sem fiador se for caminhão ou ônibus, depende do cadastro do cliente e tal. Mas a regra é 10 anos, tanto para moto quanto para carro e tal. Então, é um diferencial aí da administradora para vocês. O que eu posso comprar com um consórcio de imóvel? Sala comercial, terreno, construção, posso reformar, comprar apartamento, sítio, chácara, enfim, tudo que for relativo aí ao imóvel, bem tranquilo, sempre seguindo aquelas regras, do imóvel vai ficar alienado, a documentação tem que estar em dia, tem que estar tudo certinho, né? Tem que cobrir aí o que tu deve para a administradora, então tem algumas regrinhas interessantes, mas tu pode sim, hoje alguns diferenciais nossos, nosso é litoral, né? Hoje tu pode comprar uma chácara com consórcio, documentação estando em dia, tudo certinho. Posso comprar uma casa e com a diferença do valor da carta construir, reformar. Posso juntar cartas de consórcio da HS para comprar um imóvel. Posso comprar mais que um imóvel com a mesma carta da HS, né, desde que a gente comece o processo junto. Então é bem tranquilo, tem essas ferramentas, tem essas possibilidades que tu pode fazer com o HS Consórcios na compra do imóvel, perfeito? As regras do FGTS que nós já falamos antes, né, estão aqui explícitas: do primeiro imóvel, residencial urbano, onde mora ou trabalha, 3 anos de carteira assinada, tem que estar no nome de quem tem o FGTS, podendo unir FGTS de marido e esposa somente, perfeito? Se você deparar às vezes com algum cliente reclamando, né, essas regras, HS Consórcios, enfim, reclamando que pode, que não pode, olha, isso é uma regra da Caixa, não é da HS, então a gente sempre deixa isso bem claro, perfeito? A documentação na contemplação, a documentação de cadastro ela pode ser enviada através das lojas Tá Aqui, corretor autorizado ou direto na administradora, também tranquilo. A relação de documentos ela está disponível online na Consuweb. Para isso, vão ter aqui o suporte interessante do Carvalho, do pessoal da Ana. Todo mundo, depois de contemplado, eles já te dão suporte para vocês bem tranquilo. Né? Tipos de consórcio onde vai se exigir um fiador. Consorciado que não comprovar renda, 3 vezes o valor da parcela, né? Consorciado que obtiver restrições com SPC, Serasa, né? Consorciado quando optar na compra de veículo que possui idade superior a 10 anos de uso, ok? O fiador o que tem que ter? Possui um bem imóvel no nome quitado,
né? Tem que comprovar com uma cópia atualizada da matrícula, não poderá ter restrição no nome, SPC e Serasa, comprovar 3 vezes o valor da parcela e evitar apresentar fiador aí com mais de 60 anos de idade, perfeito? Aqui pulamos, porque nós não temos essa parte das perguntas. Vamos entrar agora no mercado de consórcios, que é um mercado aí que a gente já até agora nós falamos sobre administrativo, sobre lance, sobre sorteio, falamos sobre todas essas situações. Com o consórcio, você pode ganhar dinheiro e economizar dinheiro. Quando a gente fala ganhar dinheiro e economizar dinheiro, certa vez um cliente questionou, e um cliente com um potencial bem interessante financeiramente, ele questionou para que é bom esse negócio aí de consórcio. Aí na hora veio na cabeça dizer para ele que o consórcio é bom para ganhar dinheiro e economizar dinheiro. E ganhar dinheiro, porque se tu contemplar ele no início, tu pode vender a carta, né? Tu pode ganhar dinheiro com isso, utilizando-se da venda da carta contemplada. Se contemplar no meio, tu pode comprar o imóvel, alugar, o aluguel, pagar a parcela, enfim. E se contemplar no final, tu pode ganhar dinheiro e economizar dinheiro junto, porque tu vai receber esse dinheiro de volta no final do teu plano. Então tu pode tanto ganhar dinheiro como economizar dinheiro, ou como os dois. Então a ideia do consórcio é bem ampla em relação a isso, né? Hoje a gente tem no mercado muitos clientes que batem na ideia do financiamento, né? Clientes que buscam o financiamento como situação de negócio, como forma de comprar o imóvel, forma de sair do aluguel, né? Forma de comprar o veículo. E hoje nós temos muito forte o comparativo entre o consórcio e o financiamento, né? Só para vocês entenderem, hoje, se tu for financiar 100 mil, tu vai pagar numa taxa de 0,9 ao mês algo em torno de 340, 350 mil. Ou seja, imagina, para cada 100 mil eu pagar, vamos arredondar para 300 mil, a cada 100 mil eu pagar 3 vezes mais, ou seja, pagar 300 mil no final. É muito dinheiro. Um consórcio de 100 mil, no final te dá 23 mil a mais. Então, quantos consórcios eu posso fazer com um financiamento que eu venha fazer? Né? O financiamento ele te traz aquela sensação de ter logo, aquela sensação de morar na casa, aquela sensação de estar lá dentro. Mas eu vou contar uma historinha rapidinho para vocês e vocês daqui a pouco até podem se identificar com isso. Isso aconteceu comigo. Quando eu comprei um carro que eu queria tanto comprar, minha esposa gostaria muito de ter comprado aquele carro e tal, e eu acabei comprando. Eu tinha um consórcio meu que já estava contemplado e eu coloquei em cima desse carro. Né? E a expectativa do carro, porque era esse carro que a gente queria, e o primeiro dia do carro foi fantástico e muito bom, e o carro, e o primeiro ano. A partir do segundo ano, esse carro ele era o mesmo carro que eu tinha antigamente. Claro, com muito mais conforto, com muito mais possibilidades, mas ele era um carro, não era meu carro. E eu fiquei imaginando como seria esse meu carro se eu tivesse financiado. Eu teria uma preocupação gigantesca, uma preocupação imensa de quantas parcelas eu iria pagar, quanto eu iria pagar dele no final. Esse meu carro ele desvalorizou mais ou menos 4 mil reais por ano desde que eu peguei ele. Já fazem 3 anos que eu estou com ele. Então tu imagina quanto eu perdi de dinheiro nesse carro. Se eu tivesse financiado, quanto eu perderia mais? Olha que interessante. Vamos transformar isso para um imóvel. Hoje a gente está visualizando um imóvel, o teu cliente visualiza, ele quer aquele imóvel que tem 3 quartos, que tem uma churrasqueira grande, que tem piscina, e que aquele vendedor de imóvel está querendo vender, entrando na cabeça do cliente, que ele tem que comprar aquele imóvel, que é para ele, que é para a família dele e tal. Te imagina que ele faça uma loucura de financiar esse imóvel em 360, em 400 meses, 420 meses que estão fazendo. Imagina, são 35 anos, são 40 anos para pagar esse imóvel. Primeiro ano é fantástico, ele entra naquele imóvel, ele faz o churrasquinho dele, ele recebe as visitas, ele tem um momento com a patroa dele, só ele e ela, com os filhos, é muito bom. A partir do segundo ano, do terceiro ano, a casa continua sendo uma casa dele. Ela era como se fosse a casa que estava alugada antes. Só que ele é uma casa maior, com mais conforto, com certeza. Só ele começa a se preocupar com o que ele tem para pagar, com o boleto, com 40 anos para pagar, com o que ele estaria pagando a mais de juros no financiamento, ele daqui a pouco estaria deixando de investir ou de pagar, ou ele poderia pagar uma faculdade para o filho dele. Então olha só o que o financiamento ele te traz, se tu fizer ele com uma cabeça
voando, né? Fizer ele sem pensar, ele te traz o bem rápido, com certeza, mas ele te tira a paciência por pelo menos, ou te tira a tranquilidade por pelo menos 40 anos, 30 anos, enfim, que seja, depende do prazo que tu fez, né? A pessoas, então, o imóvel ele é bom, o carro ele é bom ali no primeiro ano, mas e depois? Por isso que o cliente precisa fazer um bom negócio para não se arrepender ali na frente. Não é agora, no primeiro mês, no segundo mês, é daqui a 1 ano, 2 anos, que ele vai pensar o que ele poderia ter feito de diferente. Aí ele vai procurar o consórcio para quitar um financiamento. Ele vai ter mais, vai estar com mais pressa porque ele quer sair daquele financiamento, ele quer sair daqueles juros. Então tem que tomar esse cuidado, tem que tomar. Nós precisamos alertar o cliente sobre isso sempre, ok? Se nós formos para o campo do cálculo, né, para o campo financeiro, é bem simples. Hoje tem um argumento que o cliente normalmente dá, que ele é o argumento de que ele precisa financiar para sair do aluguel. Ora, calcula comigo que se em 6 anos, 5 anos, 6 anos, ele paga aluguel, vamos falar em 60 meses pagando R$ 800 por mês de aluguel. Vocês não estão vendo aqui, mas eu tenho uma calculadora na minha mão e nela eu estou calculando 60 meses de R$ 800 por mês de aluguel. Ele tem um investimento só em aluguel de 48 mil. Se você somar o que ele investiu de aluguel durante 5 anos, que foi 48 mil reais, e somar com os juros de um consórcio, juros não, desculpa, a taxa administrativa de um consórcio seria 23 mil, para 100 mil, vou botar aqui 48 mil mais 23 mil, para 100 mil ele teria gasto 71 mil a mais. Lembra que eu falei no financiamento que daria 300 mil no final, ou seja, teria 200 mil a mais? Mesmo eu pagando um aluguel durante esse período, sai mais barato do que eu financiar. Se eu pagar R$ 800 por mês durante 180 meses, mais 23 mil, eu tenho 167 mil pagando a mais num consórcio do que, e aí já com certeza estou contemplado, porque é 180 meses, não tem como não ser, né? Então eu estou pagando 167 mil a mais num consórcio de 100 mil, é mais barato do que pagar 200, 250 mil a mais num financiamento. Então olha só como é mais fácil, como o cliente tem essa ideia do sair do aluguel, que ele precisa que está perdendo dinheiro. Gente, usem o argumento seguinte: perder dinheiro, jogar dinheiro fora, é tu pegar e jogar dinheiro na rua e queimar. Ou seja, tu não está usufruindo de nada e está pagando por aquilo ali. Hoje, tu morando de aluguel, tu está usufruindo de alguma coisa e automaticamente tu precisa pagar por aquilo ali que tu estás usufruindo. Né? Sempre voa ao extremo, tu não quer pagar aluguel, mora embaixo da ponte. E aí, vai querer? Não, então mora de aluguel, gasta esse valorzinho, mas pelo menos está investindo com a cabeça no lugar, pagando aquilo que é teu. Perfeito? Hoje nós temos o consórcio, vendemos muito ele a título de investimento. Então hoje existem mercados que tu pode vender o consórcio. Por exemplo, aquilo que eu falei antes, hoje uma carta contemplada, imagina um cliente que paga num consórcio 2, 3 parcelas, 10 parcelas é contemplado, e você quer vender essa carta de consórcio dele para outro cliente com ágio em cima de 20, de 30 mil, de 15 mil, de 10 mil, enfim, qualquer valor que tu for pedir acima, ou seja, de ágil, se tu for comparar um financiamento, normalmente esse valor vai estar abaixo do que aquele cliente encontraria no financiamento. Então tu consegue ganhar dinheiro vendendo a carta contemplada. Te imagina uma carta de 100 mil com um ágio de 30 mil, mais 23 mil de taxa administrativa, no final daria 157 mil, 158 mil, sendo que no financiamento de 100 eu mostrei para vocês que nós gastaríamos quase 300, 350 mil reais. Né? Então é muito vantajoso para o cliente às vezes comprar essa carta contemplada. Então nós precisamos vender consórcio para o teu cliente a fim de que ele compre a ideia de vender essa carta depois também, qualquer coisa. Então tem essa possibilidade, ele pode vender a carta no início. Né? Nós vamos fazer posteriormente vídeos para explicar o cálculo da venda da carta contemplada, vídeos explicando comparações entre consórcio e financiamento, entre consórcio e poupança, consórcio e serviço. Nós vamos fazer isso e vamos largando na plataforma para vocês, perfeito? Então o consórcio ele também pode ser feito a título de investimento, a título de ganhar dinheiro. Né? Para isso nós temos hoje a calculadora HP, para quem usa também é interessante, além dela te dar uma confiança maior na frente do cliente na venda, ela te dá também situações de cálculos diferentes, que tu pode calcular quanto que está custando aquele dinheiro para o teu cliente, então é bem interessante. Aqui tem até um exemplo de como calcular, mas vamos passar adiante, até porque a gente não é o intuito nessa hora. Quem não tiver HP pode usar, ou quem tiver também, pode usar a calculadora do cidadão, que tem disponível hoje nas plataformas iOS, no Android também. Lá ela é uma calculadora que tu coloca lá os campos, né? Tu preenche os campos que estão em branco, sempre deixando um deles em branco para te dar o resultado que tu precisa, perfeito? O consórcio pode ser feito a título de aumento de patrimônio, ou seja, tu pode aumentar o teu patrimônio com o consórcio.
E para isso nós temos exemplos de comprar o consórcio, depois de contemplado, comprar o imóvel, alugar, o aluguel pagar a parcela, né? O aluguel, o teu inquilino te ajudar a pagar a parcela ou pagar, daqui a pouco no final de 15 anos, tu já tem um imóvel quitado, né? Onde quem quitou esse imóvel, quem pagou ele ou grande parte dele, foi o inquilino que estava morando. Né? Tu pode hoje, tem grandes centros aí, centros de formação de condutores, onde eles trocam frota a cada 3 anos, o pessoal que trabalha com caminhão troca frota a cada 2, 3 anos. Hoje eles podem fazer o consórcio a título de aumento de patrimônio, sendo que ele pode investir. Tu imagina hoje quem trabalha com caminhão, né? Tu pode pegar, fazer um consórcio para caminhão, quando contemplar, o próprio caminhão se paga. Né? E aí tu acaba tendo a possibilidade de fazer para outro caminhão, ou para trocar aquele caminhão, onde aquele investimento está se pagando, então é interessante dentro disso. Reforço de aposentadoria, ou seja, eu posso pagar até o final, no final eu pego o dinheiro, aplico, a aplicação ela me serve como reforço de aposentadoria, o próprio aluguel do imóvel serve como reforço de aposentadoria também, né? Uma poupança forçada, então o consórcio, queira ou não queira, ele se torna, tu recebe um boleto e a gente sabe que quando tem um boleto a gente paga, né? Então ele se torna também uma poupança forçada, tu acaba guardando dinheiro através do consórcio, né? Consórcio a título de seguro de vida, hoje eu posso vender o consórcio também a título de seguro de vida, por quê? Vamos comparar o consórcio rapidinho com o seguro de vida. Hoje existem seguros de vida resgatáveis, que tu pode resgatar, que eles tornam o custo mais caro que um consórcio, mas o não resgatável, tu acaba tendo um consórcio aonde tu consegue no final do plano resgatar. Se em 180 meses tu não morrer, tu recebe o dinheiro de volta do consórcio. E o seguro tu só recebe se realmente vier a falecer, alguma coisa assim. Então o consórcio tu ainda consegue usufruir disso se acontecer qualquer coisa. Porque tu pode fazer o consórcio também com o seguro de vida, entendeu? Nós temos esses 3 pontos que eu quero falar para vocês, que é bem interessante, que a nossa venda ela se dá através desses 3 passos: prospecção, visita e venda. Perfeito? Então, a nossa venda lá na ponta, nosso cadastro da venda, ela só ocorre por eu ter uma prospecção, por essa prospecção me gerar visita, por essa visita me gerar venda. Vamos ver alguns métodos de prospecção para vocês darem uma olhada. Aonde que eu posso oferecer o consórcio? Existe uma palavrinha que eu uso em todos os meus treinamentos, que é a palavra hábito. Né? Eu devo ter o hábito. E daí o hábito de fazer coisas que me fazem bem. Hoje vender consórcio me faz bem, me traz dinheiro. Além de me fazer bem, obviamente, me traz o sustento da minha família. Então eu preciso ter o hábito não só de vender, mas de oferecer, porque para vender eu preciso oferecer. Né? O mesmo hábito que eu tenho de acordar de manhã, escovar meus dentes, às vezes tem gente que toma banho, o mesmo hábito que tem gente que toma café, o mesmo hábito que tem de ir na padaria, ler o jornal, enfim, um hábito diário que vocês têm. A gente é ser humano, mas muitas vezes parece máquina, porque o hábito te torna uma máquina, né? Porque tu faz aquilo todo dia. Então, criar o hábito de oferecer o consórcio. Faz um teste. Saia de casa de manhã, antes de trabalhar, enfim, antes de fazer as suas atividades diárias, profissionais ou pessoais, e comece aonde tu vê gente oferecer. Saí de casa, fui tomar um café na padaria, entrei na padaria, ofereci o consórcio para o dono da padaria, para as meninas que trabalham lá ali entregando os pedidos. Saí da padaria, fui no posto de combustível, abasteci meu carro, ofereci para o frentista. Saí do posto, passei no mercado e tal. Aonde tu vai, tu oferece o consórcio. Faz o teste, vocês vão ver quanta gente, aquilo que eu falei no início, quanta gente faz consórcio. Quanta gente que você conhece, que é teu amigo, ou que é do teu círculo de amizades, ou que tu conversa, ou enfim, que faz consórcio e não faz contigo. Por quê? Simplesmente por não saber com o que tu trabalha. Porque tu não tem o hábito. Então, lá no início, quando eu falei de ser reconhecido, a oportunidade de ser reconhecido, né, na tua cidade, muito desse ser conhecido vem através do teu hábito de oferecer aquilo que tu trabalha. Né? Então faz o teste para vocês ver quantas pessoas fazem consórcio, quantas pessoas às vezes fazem consórcio no banco, né? O banco coloca às vezes o consórcio descontado direto da conta, as pessoas pagam consórcio, nem sabem que pagam consórcio. Então faz o teste, oferece para vocês ver como que vocês vão ter sucesso em cima disso. Uma das ações de prospecção que nós temos é a panfletagem. Como é que é feita? Quando eu vou fazer um oferecimento, eu levo um panfleto que eu tenho comigo, do meu produto, e eu acabo oferecendo. Vou te dar um exemplo. Imagine que eu estou entrando agora numa padaria e eu conheço o Zezinho da padaria. E chego lá, ô Zezinho, tudo bem, eu posso deixar um panfleto contigo? Eu trabalho com consórcio para compra, construção, reforma de imóvel, para compra e troca de veículo, com parcelas a partir de tanto por mês. Já tem casa própria? Já tem carro próprio? Aí tu vai ver como é que vai se desenvolver esse oferecimento, essa conversa.
Sempre lembrando, gente, que as ações de vendas, prospecções, elas são para gerarem visitas, não para venderem na prospecção. Vai ter um ou outro caso que vai sair venda, com certeza, mas o ideal é sempre tentar agendar uma visita. Então, se o Zezinho se interessou, eu vou falar para ele o seguinte: Zezinho, me dá teu telefone aqui, que eu vou te ligar, o teu número que eu vou te ligar, e eu vou agendar uma visita para a gente conversar sobre este investimento. Quem é que decide isso com você? É só você? Tem mais alguém? Por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes eu agendo com a pessoa e não é ela que decide. E eu acabo muitas vezes perdendo a visita. Por quê? Porque ela vai ter que conversar com a esposa, com o sócio, ou com alguém que decide junto com ele aquele investimento. Então sempre entender quem decide para marcar junto a visita, perfeito? Por que eu não faço a explicação do consórcio quando eu ofereço? Aí é uma opção minha e eu identifiquei isso a partir daquele momento. Por quê? Porque quando eu vou oferecer, o cliente não está me esperando. Então, por não estar me esperando, ele tem aquele baque, né? Tem aquele quando ele te recebe, ele quer saber como é que funciona, mas é muito difícil ele fechar naquele momento, porque ele vai querer pensar, ele vai querer esperar. Quando ele está te esperando, quando tu marca a visita, ele já está te esperando. Então, a chance de fechar o negócio é muito maior. Então nós temos também o telemarketing, onde tu pode fazer um telemarketing ativo, com uma lista de telefones, né? Eu posso ligar lá, fazer o que eu tenho na minha cabeça com o telemarketing. Eu, quando trabalhava vendendo consórcio, um tempo atrás, eu fazia muito telemarketing, tinha lá, fazia 60, 70 ligações por dia. Eu tinha uma meta de agendamento de 2 clientes por dia, agendamento de visitas, 2 clientes por dia. Por quê? Porque se eu ter 2 por dia, eu tenho numa semana 10, no mês, uma média de 40 por mês. Eu tenho um índice de fechamento de 40 em torno de 5 a 6 cotas. Hoje o índice médio de fechamento da administradora, ele está em 120 mil, o ticket médio. Então eu já vou ter mais de 600 mil aí de venda com 6 vendas mês, 6 cotas mês. Imagina, isso dá menos de 2 cotas por semana. Então, se eu ter ali uma cota por semana, se eu vender uma cotinha por semana, eu tenho 4, eu vou ter quase 500 mil de venda. Então, eu preciso ter isso bem claro e o telemarketing me dá isso, né? Então, o que é o telemarketing? Eu ligo para a pessoa, me identifico, né? Por exemplo, bom dia, fulana, meu nome é Jonathan, trabalho na HS Consórcios, tudo bem? Então, como eu te falei, eu trabalho na HS Consórcios no setor de investimentos e nós trabalhamos com crédito para compra, construção, reforma de imóvel, né, com parcelas a partir de R$ 270. E para carro, para compra ou troca de veículo, até 10 anos de uso com parcela a partir de R$ 190 por mês. Eu gostaria de saber de ti se tu já tem casa própria, já tem carro próprio. Então eu faço a mesma conversa que no oferecimento pessoal eu faço no telemarketing. Vai ouvir muito não, vai ouvir não tem interesse, mas são pessoas que tu consegue ir trabalhando. Daqui a pouco, daqui a 3 meses, 4 meses, fazer uma ligação de novo. Porque eu sempre tenho como ideia o seguinte: hoje a pessoa não quer comprar, mas de repente daqui a 2, 3 meses ela queira, daqui a um ano ela queira. E você tem que estar em contato com ela, tem que estar sempre conversando e entendendo as necessidades daquele cliente, perfeito? Aqui tem o agendamento de telemarketing, um relatório de visita. Isso aqui é importante até para te entender aonde que tu pode, aonde que tu sabe o que te dá, o que está te trazendo mais retorno, ou qual é a tua maior dificuldade. Por exemplo, quantos oferecimentos eu fiz no dia primeiro? Fiz 10. Quantas visitas eu fiz em cima desses oferecimentos? Quantas vendas eu fiz em cima desses oferecimentos? Aí eu vou ver qual é que é a tua dificuldade. Se é no oferecimento, se é na visita, se é na venda. Então é uma planilha legal para vocês terem ali, para vocês preencherem, passarem para o Carvalho, passarem, enfim, para o pessoal, até para eles entenderem aonde que eles podem te ajudar. Daqui a pouco tá pecando na visita, tá pecando na venda ou no oferecimento, enfim, então é bem interessante. Uma outra prospecção de venda que é praticamente de graça, né, que é a indicação. Imagina que eu faço uma venda, a gente já tem aí 2 meses de trabalho, nós estamos com uma venda expressiva com vocês. Imagina que eu faça uma venda para um cliente e eu solicite no final dessa venda 5 indicações. Eu tenho uma folhinha lá com o nome, telefone e entrego para ele e solicito 5 indicações. Dessas 5 indicações, eu vou fazer a seguinte ligação. Imagina que eu fiz o consórcio, Jonathan, e indiquei 5 pessoas. Entre elas, eu indiquei meu irmão. E o vendedor liga para o meu irmão e fala o seguinte: ô fulano, tudo bem, tudo bem. É Jonathan, sei lá, vou falar Jonathan porque eu estou usando eu como exemplo, né? Mas é o fulano aqui da HS Consórcio, tudo bem, tudo bem. Então, quem te indicou para mim foi o Jonathan, o teu irmão. Ah, sim, então. Ele fechou um negócio conosco e achou tão bom o negócio que acabou te indicando. Poxa, gente, pensa que abertura que eu tenho com esse cliente. Por quê?
Porque se eu disser que o Jonathan indicou o negócio porque foi um negócio muito bom para ele, o mínimo que o outro vai querer é escutar, saber o que, que é. Então eu tenho uma abertura com esse cliente. Então se de 5 indicações que ele me passou eu consegui visitar 2 ou 3, quantas outras possíveis indicações eu tenho em cima disso, né? Então peço indicação. Não sabe quem está querendo comprar um imóvel, comprar um carro, ou quem daqui a pouco me indica 5 nomes para me ligar e oferecer o consórcio. Enfim, indicação é um trabalho barato, sem custo, praticamente, e que dá um retorno fantástico. Alguns fazem palestras de educação financeira em empresas, né? Pegam lá uma empresa que tem 30, 40 funcionários, juntam eles, falam 20 minutos sobre o mercado financeiro, sobre o consórcio e tal, e no final acaba pegando nome, telefone de interessados, enfim, então é interessante para quem tem esse perfil de trabalho, e algumas ações extras, site, Facebook, WhatsApp, né? Hoje no Facebook é uma ferramenta fantástica e gratuita, ao qual tu pode trabalhar grupos de negócio, pode patrocinar anúncios, inclusive nós temos o Facebook da HS, da organização HS Consórcio, onde pode entrar lá, tu pode curtir, tem anúncios quase que todo dia que a HS lança, tu pode publicar na tua página e tal, né? Tem as listas de transmissões no WhatsApp que tu pode mandar, sempre lembrando, gente, todas as ações de vendas, inclusive essas, e principalmente essas, elas precisam de continuidade, elas precisam ser feitas todos os dias, anúncio em grupos de negócio todos os dias, WhatsApp todo dia, então eu preciso fazer esse trabalho quase que diário para mim poder ter prospecção, perfeito? Ainda existem ações externas, né, frente de empresas, feiras e eventos, aqui tem umas fotos para vocês entenderem algumas ações que a gente faz externo, esse material aí tem disponível, troca uma ideia depois com o Carvalho, ele consegue para vocês, tem aqui à frente das lojas está aqui também, né, ele coloca um balão, coloca alguma coisa, enfim, sempre lembrando, não adianta tu botar esse material bonito, né, esse balão na frente, se tu não fizer o oferecimento ali, tu não abordar o cliente na loja, né? Então aqui é na frente do escritório de um corretor nosso, ó, que bonito ali, placa, tem tudo, tem até uma maquetezinha que o corretor tem ali. Aqui é uma ação externa, provavelmente numa feira externa, né? Até tem essas feiras de agricultura, enfim, lá onde a ideia dessas ações externas é nós termos pessoas. Onde tiver um fluxo de pessoa bom é onde eu consigo montar uma estrutura e oferecer aquilo que eu trabalho, né? Aqui já é uma feira um pouco mais padrão, né? Onde é que a gente participou de uma feira provavelmente de casa e construção, né? Aqui também é uma feira com um stand, né? Todo ele plotadinho, bonitinho, né? Enfim, então são algumas ações que a gente faz aqui também que geram algum resultado, perfeito? De posse disso, eu tenho a prospecção, eu vou ter informações do meu cliente. Eu preciso saber se ele paga aluguel, se ele tem algum interesse ou necessidade, né, qual é o valor da carta que ele precisa, o valor do bem que ele vai comprar, o valor de parcela, se ele tem recursos próprios, né, para dar de lance, FGTS, carro, dinheiro, se ele tem pressa, né? Conhece o sistema de consórcio, já fez alguma vez, tem mais alguém que decide com ele, né? Já expliquei o porquê, como que ele chegou até a empresa, isso é importante até para te saber qual é o trabalho que você está fazendo que está dando mais retorno, né? Se é o primeiro imóvel, o primeiro carro do cliente. Então são algumas informações necessárias que eu preciso ter do meu cliente aqui também. Esse quadradinho mágico eu vou pular, mas eu quero deixar claro para vocês aqui, e até um compromisso que eu reafirmo com todos, que nós vamos bolar esse vídeo com o Carvalho para fazer esse vídeo do à vista, aos poucos, financiamento e consórcio, para vocês terem disponível na plataforma nova aí que o Carvalho está montando, e para vocês entenderem, porque não adianta eu explicar por aqui e não ter esse vídeo e tal, fica complicado até de vocês entenderem, perfeito? Explicativo, né, do financiamento versus consórcio. Então, depois de eu ter as informações do cliente, depois de eu ter quanto ele pode pagar, o quanto e tal, eu posso ir para o comparativo, comparando, né, o financiamento. O que eu faço nesse quadradinho mágico? Deixa eu voltar só rapidinho explicando. Aqui eu vou comparar as formas que o cliente tem de comprar, né? Ele tem de comprar, ele pode comprar à vista, pode comprar aos poucos ou com uma poupança, ele pode comprar financiado, né, ou ainda através do consórcio. Então, eu vou comparar todas essas formas com o consórcio e eu vou mostrar para ele, vou provar para ele, né, que o consórcio, entre essas formas, hoje é a melhor opção para ele comprar. Perfeito? Vamos para o fechamento. No fechamento de venda, o que eu tenho? Quanto tempo leva para nós juntarmos a diferença entre um consórcio e um financiamento? São perguntinhas que eu lanço para o meu cliente. O nosso negócio, ele é um negócio bom? Para quando fica bom pagar a primeira parcela?
O consórcio vai ser no nome de quem? Da esposa, da empresa? Se tivesse feito há um ano atrás, daqui a pouco já poderia ter sido contemplado. Então são perguntinhas aí no fechamento da venda que eu tenho, que eu mostro para o meu cliente, que eu entendo se daqui a pouco a minha venda está caminhando para um fechamento ou não. Beleza? Algumas objeções que nós temos na venda. Não quero consórcio, pois os juros são muito altos. Consórcio, como todos sabem, não tem juros, somente uma taxa administrativa que é cobrado pela administradora para gerir seus grupos de consórcio. Ou seja, a maior diferença entre juros e taxa é que juros são cobrados de um dinheiro ao qual ele é emprestado pelo dono do dinheiro e taxa ele é cobrado para gerir grupos, ou seja, ele não é um juros, ele é uma taxa, porque juros são dinheiro que tu empresta. A taxa, o dinheiro, ele é do consorciado, então eu não empresto dinheiro meu, é do consorciado e eu estou somente gerindo este dinheiro. Não quero consórcio porque o prazo é muito longo. O prazo, sempre lembrando, gente, o cliente que faz. Eu quero em 60, quero em 80, quero em 20, tranquilo, é só pagar de 2 em 2, 3 em 3, bem tranquilo. Não tem desconto por fazer em menos prazo. Tá? Então isso é legal deixar claro para o cliente, porque às vezes ele acha que ele quer fazer em menos prazo e ele tem como base um financiamento que fazendo em menos tempo ele vai pagar menos juros, menos taxa, enfim, né? Então ele tem isso na cabeça dele, que é parecido com o financiamento e não é. Sempre lembrando, se eu tenho uma taxa de 15% no carro em 100 meses, eu cobro 0,15 ao mês. Se eu tenho uma taxa de 15% em 50, eu cobro 0,30 ao mês. Então, quanto menor o prazo, mais taxa eu estou pagando no mês. Então, às vezes é melhor fazer em mais prazo. O consórcio, então, o argumento é, o consórcio, ao contrário de um financiamento, quanto maior o prazo, melhor. Eu explico o porquê para o cliente, beleza? Não quero consórcio porque tenho muita pressa. A pressa, na realidade, tu precisa entender se a pressa é justificada ou não. Vou explicar o porquê. Que pressa eu tenho? Eu tenho consórcios na HS, ao qual eu faço a título de investimento. Quanto mais cedo sair, mais lucro eu tenho na hora, na venda desse consórcio, ou enfim, mais rápido eu consigo comprar um imóvel para alugar ele. Mas a minha pressa não é uma pressa de financiamento. Né? Vou dar 2 exemplos. Eu estou precisando de um emprego e achei um emprego dos sonhos, que vai pagar bem, só que para entrar nesse emprego eu preciso obrigatoriamente ter um carro. Eu faço consórcio? Dificilmente eu faço um consórcio. Por quê? Porque eu tenho pressa em arrumar esse emprego e se eu não conseguir esse carro para ontem, eu perco o emprego. Perfeito? Agora eu tenho uma televisão na sala, ou sempre a televisão, né? Eu tenho uma televisão na sala e eu quero comprar uma no quarto para fazer uma média com a patroa e tal. Eu não preciso financiar, eu tenho um tempinho para esperar. Então isso é interessante. Então daqui a pouco eu não vou cair no financiamento, eu vou fazer um consórcio. Ah, o argumento do aluguel, eu preciso sair do aluguel. Não é argumento para financiar, né? Eu já fiz o cálculo para vocês antes. Então vale mais a pena pagar o aluguel e o consórcio do que sair para financiar. Então tem que ver muito o argumento que o cliente está usando em cima. A maioria deles é furado. Alguns não, alguns realmente são argumentos que tu não tem como ajudar o cliente, né? Não existe, não tem. Imagina que eu comecei a construir uma casa e essa casa não tem nada dela pronta, não está coberta, não está nada, e eu estou precisando morar dentro dela com meu filho, com meu pai, eu não tenho onde morar, provavelmente, obviamente teria que pagar aluguel, daí teria que sim, o argumento do aluguel e tal, mas ele tem que morar e tal, e não tem como reverter essa situação. Eu não vou ajudar ele com o consórcio, porque ele vai ter que contemplar para terminar e para entrar nessa casa. Então depende muito da situação. Às vezes é mais fácil tu até atender a expectativa dele com um consórcio contemplado e depois vender um consórcio novo, enfim. Então isso aí é mais para frente. Mas eu acho que tem que tomar cuidado com essa pressa. Pressa todo mundo tem. Né? Evitar de trabalhar essa pressa dele com lance. Né? Não, nós vamos sair em 3 meses, em 4 meses. Esquece isso, não funciona dessa forma. Por mais que ele tenha um lance muito bom, eu não posso prometer de forma alguma contemplação para ele. Tá? Consórcio aumenta. O consórcio sim aumenta, ele tem um reajuste anual no imóvel através do Índice Nacional da Construção Civil, o INCC, e no carro tabela FIP. Porém, sempre que aumenta a tua parcela, aumenta o teu poder de compra. A tua carta ela também aumenta, né? Então lá, média, se aumentou 5% no imóvel, aumenta 5% na parcela e aumenta 5% no crédito. Perfeito? Então esse é um dos argumentos. E o outro é, eu faço um consórcio de imóvel hoje, contemplo daqui a 3 anos, o imóvel que eu queria comprar hoje, daqui a 3 anos já não vale mais isso, vale bem mais. Né? Então, se eu contemplar uma carta de 200 mil daqui a 3 anos, o imóvel já está valendo 220, 230 e eu não tenho dinheiro para comprar e para colocar em cima, né? Não adianta. Tá? Ouvi falar mal do consórcio. 2 pessoas falam mal do consórcio. A que não conhece e a que foi enganada por algum vendedor. A que não conhece é bem simples, eu vou sentar e vou explicar o consórcio e faço ela conhecer e consigo mostrar para ela que o meu produto é um bom negócio.
E a que foi enganada por um vendedor, eu também consigo mostrar que o meu produto é um bom negócio. Eu começo a nossa conversa com uma frase bem simples. Eu comprei carne estragada no açougue. Eu paro de comer carne, eu troco de açougue. Eu troco de açougue. É a mesma coisa. Infelizmente, você caiu na mão de um vendedor mal intencionado. Hoje, os meus clientes eu não atendo dessa forma. Eu não prometo contemplação, eu não vendo consórcio com promessas que eu não consigo cumprir. Então, hoje eu gosto de atender esse cliente também, por quê? Porque eu até tenho a vantagem de que se ele quiser uma coisa que não existe no consórcio, eu posso dizer para ele o seguinte: tu vai ter que procurar aquele vendedor que te vendeu lá para conseguir isso aqui. Então eu tenho até esse argumento muito bom com ele que não gosta de consórcio, justamente por causa disso. Então não adianta, é bem tranquilo, a gente tem ciência que o nosso negócio é um bom negócio, só que eu preciso ter argumentos para convencer esse cliente que o nosso negócio é um bom negócio. Compro somente à vista, né? Um argumento aí que se encontra. Tem os cálculos lá que a gente não fez aqui, mas tem cálculos que comprovam que comprar com o consórcio é muito mais vantajoso. Né? Imagina você, então eu vou tentar imaginar um cenário rapidinho, que eu tenho 100 mil hoje aplicado, me rendendo mais ou menos, vamos falar em CDB para retirar a cada 3 meses, 0,7%, 0,8%, vamos falar em R$700 por mês. Tá? E eu tenho um consórcio que eu posso fazer com parcela de 683. Ou seja, eu tenho um rendimento pagando a minha parcela de consórcio. O rendimento do meu dinheiro que está lá aplicado, ele paga a parcela do meu consórcio. Se eu tenho um pouco de pressa, eu posso utilizar a metade desse dinheiro do 100, que seria 50, para dar de lance no consórcio. Se eu contemplar, eu vou pagar o lance e eu ainda permaneço tendo 50 mil aplicado, me rendendo R$350. Como eu dei a metade de lance nesse consórcio, a minha parcela cai pela metade, R$340, então eu vou ter uma aplicação ainda pagando o meu consórcio. Porém, agora eu tenho 50 mil aplicado e eu não me descapitalizo numa compra à vista. Então imagina, antes se eu comprasse à vista, eu teria só um imóvel de 100 mil. Hoje, eu tenho um imóvel de 100, que eu comprei com consórcio, mais 50 mil aplicado. Então eu aumentei meu patrimônio em 50 mil reais. Né? Vou pensar, essa é uma objeção que vocês vão encontrar bastante, encontram bastante. O cliente tem todo o direito de pensar. Quando ele diz vou pensar, eu sempre faço o seguinte: eu volto lá nas opções de compra, né, explico para ele as opções que ele tem de comprar, se ficou alguma dúvida referente a isso, e eu uso aí um gatilho mental, e eu vou até deixo isso para vocês, mas eu uso um gatilho mental com o meu cliente, que é o seguinte: eu tento antecipar o futuro dele, tentar antecipar o que ele vai fazer. Né? Vou dar um exemplo. Meu amigo, tu tem total liberdade de pensar. Faz parte do processo da venda, faz parte do nosso negócio. Porém, eu vou te dizer uma coisa. Tu vai para casa, tu vai pensar e tu não vai fazer o negócio. E vou te dizer o porquê tu não vai fazer o negócio. Porque o ser humano, entre fazer e não fazer com medo, ele não faz. E tu vai deixar de conquistar aquilo que tu queria tanto conquistar, que era o teu imóvel, o teu carro, por medo. Porque tu não vai financiar. Eu já te mostrei que financiamento é ruim. Tu não tem condição de comprar à vista e tu não vai guardar numa poupança. Tu sabe que tu não vai conseguir guardar numa poupança esse dinheiro durante 150, 160 meses. Então eu te pergunto, como que tu vai comprar se tu não fizer o consórcio? Mas beleza, vamos pensar lá na frente. Tu não vai fazer, que tu vai ficar com medo. Daqui a 3 meses, 4 meses eu vou te ligar e daqui a pouco eu vou te dizer o seguinte: se há 3, 4 meses tu tivesse feito, daqui a pouco tu teria contemplado. Então é isso que vai acontecer. Quanto mais tempo tu deixar passar, mais tempo vai demorar para te ter aquilo que tu precisa, porque tu não vai fazer outra coisa. A tua saída hoje é o consórcio. E por que não fazer logo? Então, use esse gatilho na cabeça dele e faça ele pensar. O máximo que pode acontecer é o que tu acabou de dizer. Tu ligar para ele dizer que não vai fazer, e tu ligar daqui a 3, 4 meses e usar esse argumento. Ou seja, ele vai, na pior das hipóteses, se tornar um cliente que tu vai ter que ir trabalhando ele. Mas, na maioria dos casos, acontece o seguinte: eu não vou fazer. E ele disse que eu não ia fazer. Daí vai chegar lá, eu não vou fazer nada. Não, vamos fazer então isso aqui logo, senão eu não vou fazer nada. Então, a maioria dos casos acontece isso, mas tu precisa utilizar esse pensamento e fazer o teu cliente pensar. Vou financiar, nem vou entrar muito nisso, já tem o consórcio versus financiamento, a gente já fez um comparativo rápido sobre isso. Né? Pessoas que fazem consórcio para reforçar a aposentadoria, então são pessoas que fazem consórcio como reforço de aposentadoria. Também tem pessoas que fazem consórcio para aumentar o patrimônio. Como funciona? A pessoa lá lembra que a gente consegue fazer o consórcio para aumentar a frota, para botar o imóvel para alugar, tem alguns diferenciais. Hoje a HS possui alguns diferenciais que são bem interessantes. Por exemplo, lance retido no veículo, que é o teu próprio carro como lance, desmembramento de parcela,
desmembramento de imóvel construído com cartas podendo liberar um dos imóveis. Vou dar um exemplo. Eu tenho um terreno que eu construí 3 casas nesse terreno. Se eu quiser, depois de um tempo, desmembrar ela e deixar só uma alienada, se ela cobrir o saldo devedor, eu posso, podendo liberar as outras 2 e eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser vender, quiser, enfim, bem tranquilo. Posso recalcular a parcela após a contemplação por lance. Então, eu dei um lance e quero abater esse lance da parcela, ou abater do prazo, ou meio a meio, bem tranquilo. Tá? A administradora dá 2 meses de isenção de parcela depois de contemplado por lance, ou seja, ele vai ter 2 meses sem pagar a parcela, porque ele vai ter outros custos, então isso é um diferencial legal. Permite grupos em andamento colocar algumas parcelas em termo e outras em rateio. Por exemplo, se eu entrar num grupo que tem 20 em andamento, um grupo de 180 já tem 20, então são 160 meses que restam. Essas 20 eu vou ter que optar em quitar de 2 formas. Ou eu já entro pagando elas, reparceladas pelo prazo, né? Ou eu jogo para contemplação, onde na contemplação ou o desconto da carta ou do lance, perfeito? Então é uma opção que tu tem. Eu tenho lances fixados e lances fidelidades no mesmo grupo, posso participar de todos, meia parcela até a contemplação, sem taxa de adesão, taxa de 15% nos grupos de 100 e 120 meses de veículo, né? Tenho um acesso facilitado e restrito em todos os setores da administradora, podendo discutir questões pontuais, né, buscando soluções diferentes. Tem o suporte comercial, administrativo, agilidade no fechamento de grupos, né, imóvel em 50 dias, veículo em 30 dias, né, grupos com créditos aí que vão de 40 mil a 600 mil, podendo fazer junção de cartas. Né. Na carta de imóvel permite compra, construção, reforma, compra de salas comerciais, né, enfim, pode ser área rural, pode ser urbana, compra de veículos leves com até 10 anos de uso, caminhões com até 15 anos de uso. Né? Carta de veículo permite compra de barcos e aviões, desde que tenha uma garantia extra do carro, vai ser exigido, perfeito? Temos o nosso sistema e tal, que é mais o pessoal da retaguarda. Contrato com força de escritura na parte da contemplação. Né? E hoje aí até está um pouco defasado isso aqui, mas esse mês passado nós tivemos mais de 400 contemplações no mês, então já aumentou aí mais de 100 contemplações no mês. Nós falamos aí de consórcio versus financiamento, consórcio a título de investimento, aumento de patrimônio, reforço de aposentadoria, poupança forçada e a título de seguro de vida. Veja que nós temos consórcio para muitas coisas, não é só para compra do imóvel, não é só para troca do veículo, compra do veículo. Nós podemos fazer consórcio para investimento, para aumentar o patrimônio, para reforçar a aposentadoria, enfim. Falamos sobre algumas prospecções, que foi panfleto, evento, né, fazer o telemarketing, frente de empresas, urnas, tu pode colocar uma urna com sorteio em algum lugar, colocar lá alguns cupomzinhos para pegar nome e telefone, para depois poder ligar, né, fazer ações em postos de combustível, mercado, algumas associações, criar algumas parcerias comerciais com imobiliárias, com garagens, né, envios de e-mails diários com prospecções, feiras, enfim. Então nós temos aí várias possibilidades. Acontece que hoje nós temos muita gente fazendo sucesso, vendendo muito consórcio para HS, porque é um profissional diferenciado. Vendedores comuns nós estamos cheios, né? Pessoas que tiram pedidos, pessoas que querem vender o que o cliente quer e não que realmente traga uma solução para o cliente. Então, cada vez mais que eu me tornar um profissional diferenciado, o que é um profissional diferenciado? Eu preciso atender o meu cliente levando para ele a solução para ele, a melhor solução para ele. Se eu não atingir a expectativa, a solução para ele, eu não vendo para ele. Eu preciso chegar no meu cliente com informações, eu preciso entender do mercado de financiamento para comparar com um consórcio, eu preciso entender de cálculos na HP, eu preciso estudar, daqui a pouco até comportamento humano, eu preciso estudar toda a parte de venda, me tornar um profissional diferenciado para que a minha venda ela venha com mais facilidade, para que o meu cliente ele sinta mais confiança naquilo que eu estou vendendo para ele. Então, cada vez mais, não adianta eu querer vender 2 milhões por mês, eu querer me comparar com um vendedor que vende muito bem ou que vende 300, 400 mil por mês e eu não vendo nada, eu estou querendo me comparar com ele seguindo uma linha diferente do que ele faz, ou enfim, não estudando, ou não atuando, ou não prospectando, ou não vendendo. Eu preciso fazer tudo que nós conversamos neste treinamento rápido, eu preciso fazer, é o segredo hoje da venda da HS para me tornar um profissional diferenciado dentro do negócio. Tem o nosso Facebook para vocês curtir, né? Entra lá, quem não curtiu ainda, enfim, HS Consórcio, vocês vão ver que vai ter bastante gente
que fez Facebook, que fez um Facebook relativo da HS, são parceiros que fazem, né? Mas o da HS ele tem ali escrito, deixa eu ver se aparece aqui, mas não vai aparecer. Ele é uma página, uma fanpage da HS, né, escrito organização. Ele tem, se eu não me engano, 30 e poucas mil curtidas. Então entra lá, curte lá, todo dia tem alguma coisa a respeito de consórcio, perfeito? E fica aí a última frasezinha para vocês. Cuidado ao oferecer consórcio. Cuidado ao oferecer consórcio. É capaz de vender. Então, faça esse teste, ofereça. Então, se tu não quer vender, não ofereça consórcio, porque se tu oferecer, é capaz de vender. Perfeito, gente. Agradeço vocês. Hoje foi um treinamento, um bate-papo bem rapidinho. Tiverem qualquer dúvida, o Carvalho está à disposição. A gente também se coloca à disposição. E quem sabe um dia eu consiga aí conhecer todos vocês pessoalmente, poder trocar uma ideia pessoalmente. Perfeito? Obrigado, um bom trabalho a todos, um sucesso e que tenhamos bons negócios aí